A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 13, do versículo 16 a 20. Naquele tempo, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o que o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Iniciamos com este capítulo 13 de São João, a segunda parte do Evangelho de São João. Podemos dividir o Evangelho de São João em duas partes. A primeira nós chamamos o livro dos sinais. São João escolheu 7 milagres que Jesus realizou e colocou nessa primeira parte do seu Evangelho. E a segunda parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21, nós chamamos o livro da glória, que se inicia com esta ceia do Senhor, a Páscoa. A gente chama a última ceia. Jesus se sentou com os apóstolos em torno da mesa para celebrar a Páscoa, mas antes Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Na época de Jesus, lavar os pés era um trabalho dos escravos, dos servos. Mas Jesus se levantou, tomou a toalha e lavou os pés como um sinal de serviço, mostrando que Ele é o Mestre e Senhor e quer lavar os pés dos apóstolos. E aproveita para dar essa lição, que ninguém é mais do que ninguém. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, nem o senhor acima do servo. O mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Então Jesus quer dizer com isso que nós devemos uns aos outros o amor, a prática da caridade, o serviço desinteressado. Ninguém é mais do que ninguém. Essa é a grande lição do Evangelho de hoje, porque há muita arrogância, há muita prepotência, há muita crise no sentido de desrespeito uns para com os outros, porque quem manda, quem se considera autoridade, acha que é o dono da situação e pode massacrar, pode oprimir, pode executar, pode desprezar, menosprezar. E isto nós não podemos encontrar numa sociedade cristã, onde os laços de amizade, de fraternidade devem suplantar
toda e qualquer subjugação. Então, nós aprendemos essa primeira lição desse sinal que Jesus deixou. Não só lavou os pés, mas mandou que também nós fizéssemos a mesma coisa que ele fez. É claro que a gente não vai sair com jarra e bacia lavando os pés das pessoas aí por fora. Não é assim, ninguém vai tomar ao pé da letra. O lava-pés se tornou aqui um símbolo de caridade, de amor fraterno, de serviço, de humildade, de você querer ajudar o próximo, de você também perdoar as ofensas. Portanto, cada um deve tirar a sua lição para a sua vida. A gente sabe que a Bíblia, nos livros da sabedoria, faz uma advertência dizendo que nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes se dá muita importância ao mensageiro, ao servo, ao empregado, e se a gente não tiver cuidado, eles, quando assumem, às vezes tratam pior do que são tratados, tratam os outros piores do que são tratados. Isso está no livro da sabedoria. Mas aqui a gente sabe que Jesus está dando para nós uma nova maneira de nós sermos filhos de Deus. Um outro ponto que Jesus falou aqui é que ele conhece a todos, ele conhece cada um. Então o Evangelho fala que até os cabelos de nossas cabeças estão contados, porque Deus conhece cada um pelo nome e por tudo aquilo que nós somos e temos. E Jesus disse que escolheu aquele que ele conhecia. Eu conheço e por isso que eu escolhi. Quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele sabia quem era quem. Ele sabia até quem ia ser o traidor. É tanto que ele citou a Bíblia: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Se tornou um inimigo. Portanto, estava à mesma mesa com ele, comendo o mesmo prato. Isso acontece muito no dia a dia. Pessoas dentro da nossa casa, convivendo, sendo bem tratado e, no entanto, se revolta, sai falando mal, cria toda uma situação de dificuldade no relacionamento humano. O padre Itamar, professor Itamar de Souza, vai escrever um livro muito interessante. Ele vai tomar todas as profecias que foram ditas antes de Jesus e vai mostrar como essas profecias foram cumpridas. É justamente o que Jesus disse aqui. Eu estou contando isso agora para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Portanto, esse livro que ele vai trazer para nós vai ser muito interessante, que nós vamos conhecer. Ele vai fazer uma pesquisa científica, bíblica, e vai já nos ajudar a gente a saber quais são as profecias feitas e que se realizaram com a vinda de Jesus e com a maneira de Jesus falar, ensinar e viver. E por último, Jesus disse assim: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, todos somos mensageiros e instrumentos de Cristo para nos ajudar com sua palavra e seu exemplo e a crescer na vida nova, à medida que eles também crescem. Nós temos que nos lembrar que toda e qualquer pessoa que vem a nós, ela vem como se fosse o próprio Cristo. O Cristo está vindo a nós na pessoa do outro. Por isso que o trato tem que ser igual para todas as pessoas. É muito difícil, mas nós temos que aprender essa lição. Portanto, rezemos pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o ministério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.